Fala galera do Conecta Leite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dividir entre o estúdio e o campo. O episódio 8 do podcast a gente fez com o Marçal e o Dr. Tomer. Vocês devem estar lembrados, né? O Marçal foi nosso cooperado convidado e a gente falou sobre micotoxinas. E hoje a gente vai fazer uma visita lá na propriedade dele e convidar ele e o seu Vitalino, seu pai, para ir lá para o estúdio, para a gente gravar um podcast com eles, ouvir um pouquinho sobre a história do Marçal, do seu pai, como que eles iniciaram a atividade do leite. Será que a gente vai descobrir qual que é o segredo da produção do leite do seu Vitalino e do Marçal? Até mais, gente! Olá pessoal, a gente acabou de chegar aqui na propriedade do seu Vitalino. Estamos lá com o Marçal, a Aline. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo já. Aline, para onde é que a gente vai agora? Vamos dar uma olhadinha lá no silo, porque aí a gente consegue puxar o gancho do podcast anterior. Tá, beleza, vamos lá. Hoje a gente está na fazenda do Vitalino. E aí, para fechar com chave de ouro toda a conversa, a gente quis mostrar o capricho que eles têm na atividade. E aí, a gente entende que existem vários tipos, né, de silo de milho, de formas de armazenamento. E aí, nesse caso, a gente trabalha com silo de concreto, que é o trincheira. Existe o silo de trincheira também feito na terra. Tem o pessoal que faz o silo aéreo. Isso é individualidade das propriedades. E eu queria perguntar, por que vocês optaram por fazer o silo de concreto? A gente optou pelo silo de concreto porque acho eu que é uma maneira mais higiênica de armazenar a silagem. Facilita a limpeza, né? Exatamente. E o outro que eu sempre, desde quando comecei, na terra que a gente fez, por poucos anos. E à medida do possível que eu fomos adquirindo recursos próprios, aí a gente já optou por fazer o estilo trincheira revestido, exatamente pela facilidade do trabalho, pela limpeza, e vamos dizer assim, e por trazer mais essa alimentação, para não estar levando barro para dentro do vagão ou dentro da pista de trato dos animais. Porque você veja bem, você leva um barro dentro da pista de trato, além da vaca não comer, você está sujeito sujeito não, você tem que limpar novamente para poder fazer a outra próxima distribuição de alimentos. E é uma fonte de contaminação, né? E exatamente é isso. Então, por isso que eu já desde o início eu já optei por fazer esse revestimento dentro do silos. E outra coisa também é o calçamento até acesso aos barracão das vacas. Portanto, que às vezes não é por ser vamos dizer assim, um negócio luxuoso, mas por uma coisa de capricho e por uma coisa de você ter um ambiente bem para trabalho e um ambiente bem, vamos dizer assim, limpo no caso. Uma praticidade para o dia a dia, né? Então, a gente pode mostrar depois essa é uma os das caminhos coisas aqui são feitos com essas concreto, são uma das né? coisas que a gente optou por fazer tudo esse revestimento. E essa ladeira que a gente desce aqui, essa estrada que tem aqui, quando eu não tinha ainda recurso, a gente colocou 3 vezes pedrisco, cascalho, dava esse estouró de água como aconteceu essa noite, ia parar tudo lá na barroca, ia parar tudo lá na beira da cerca. Portanto, a cerca do vizinho, ele tive que levantar 3 vezes, porque é excesso. E outra coisa, a gente nunca imagina, mas se você for analisar profundamente, todo aquele macadâmio que você coloca nas estradas, né, que vai parar dentro dos arroios, vai assolar tudo. Então, quando você faz esse revestimento aqui, não tem como acontecer tudo isso aí. E até preservação das máquinas, né? Sim, hoje o vagão aqui, como o pai falou, o vagão só anda dentro do piso, ele não anda na terra mais, não leva barro nos pneus para a pista de trato, fica muito limpo. O Cleverson mostrou já hoje ali a filmagem do vagão, ele fica totalmente limpo. Como eu disse lá no podcast passado,
E a gente procura lavar ele uma vez por mês. Quase que não há necessidade de lavar uma vez por mês. Mas, a pedido dos técnicos, como foi o Tomer, mesmo numa palestra anterior ele me falou que corretamente o certo é lavar de 15 em 15 dias. E eu lavo de mês em mês. Uhum. Mas até isso ajuda, porque não cria tanta sujeira no vagão. E pegando o gancho do que foi falado lá, é o prato das vacas, né? Então, ninguém quer comer num prato sujo, a gente tem que prezar pela limpeza também. Exatamente. E aí, falando em limpeza, a parte de retirada do silo também é muito variável entre as fazendas, né? Tem gente que tira com concha, tem gente que tira com a desensiladeira. Uhum. E no caso de vocês? É com a desensiladeira. E aí, isso preza pela parede do silo, né? Não tem material descompactado. A gente sempre consegue ver a parede do silo limpa, né? Uhum. E isso é muito importante também, porque quanto mais descompactado, mais você entra com concha, você tá desafrouxando o silo, né? E aí você tá deixando o silo esquentar, e são todos os problemas que a gente tem com micotoxina pelo crescimento fúngico, né? Eu vejo, por exemplo, já que você aproveitou seu gancho, eu vejo várias propriedades, às vezes, tirando o silagem com concha e formando aqueles buracos dentro da parede do silo. Para mim, no meu modo de pensar, ali é uma fonte de contaminação que vai acontecer. Isso, e no momento que você tira com a fresa, você tira com isso aqui, ele fica reto, fica firme, não tem como você dizer que vai entrar fungo ali dentro. Uhum. Talvez a parede na beirada, mas o meio, o centro ali, sempre está firme. Então, dificilmente ele vai entrar fungo, vai entrar uma outra coisa. E no momento que você frouxa ele, é lógico que ele vai frouxar, ele vai querer, principalmente agora que está com esse tempo úmido, ele vai formar o que? Ele começa a esquentar novamente e você vai pegar um fungo, vai pegar vamos dizer assim, um momento de sujeira, no caso. Sim. E até o silo de concreto, o silo trincheira, permite uma melhor compactação, né? Sim. Então, quanto melhor a compactação, menor a quantidade de ar que entra na massa de silagem, né? Então, tudo isso, assim, a gente tem visto que aqui é prezado e feito da melhor forma. E essa vaca, eu vou te falar, essa novilha virou essa vaca que está aqui, ó. Viveu 19 anos com nós. Uhum. A vaca mais idosa que eu tive, deu 16 crias. São 9 machos e 7 fêmeas. Até hoje ainda nasce bezerras. Como a genética dela é muito forte, até hoje ainda nasce bezerro com essas pelagens, com essas pintas que você está vendo aqui. Esse aqui foi, quando eu comecei, eu tenho um arquivo aqui, desde quando eu comecei a tirar leite, aqui na propriedade. 83. Agosto de 83, 3.910 litros de leite no mês. Isso aqui no mês, não. E daí, finalizando o primeiro ano, 18.165 litros. E daí até 85, metade de 85, eu tirei leite na mão. E na mão, levava... não mesmo, tirava leite na mão. Depois, em 85, eu comprei... comprei não, nós vendemos uma novilha, e eu naquela época... eu tinha um apiário de abelha, sabe? E esse apiário, ela me deu uma boa safra naquela época. E eu peguei e vendi aquele mel para a antiga central, e daí eu peguei esse dinheiro e apliquei aonde? Na energia elétrica. Então, são essas as histórias que a gente tem para lá. Vamos voltar um pouquinho mais lá no estúdio agora. Acompanha a gente lá, ali. Olá, pessoal. Aqui estamos, então, lá da casa do seu Vitalino, mas a gente já fez o convite, eles aceitaram e a gente está aqui agora no estúdio. Seu Vitalino, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seu Vitalino. Conte para nós, da onde é que surgiu a ideia de tirar leite, seu Vitalino? Na verdade, a ideia de tirar leite, eu desde criança, desde os 5 anos de idade, o meu falecido pai trabalhava numa fazenda. E eu era muito apaixonado por vaca, por bezerro, gostava demais. Uhum. Eu tenho uma paixão enorme. E com 5 anos de idade, o meu pai tirava eu da cama às 5 horas da manhã para apartar os bezerros. Nessa fazenda eles tiravam leite para amadrinhar o gado, para levar o gado de corte para o frigorífico. Então tinha um lote de gado manso, e esse gado manso seria então, na verdade, os madrinheiros para chegar até lá, ou então a comitiva
para levar o gado de corte até o frigorífico. Então, o meu pai me chamava, porque eu conhecia todos os bezerros das vacas, e naquele tempo eles tiravam na mão, tinha que apojar os bezerros para a vaca descer o leite. Eles tiravam 3 tetos para fazer queijo, e um teto deixava para o bezerro. E daí, no caso, até por uma coincidência, era uma canequinha igual a essa que tem essa água aqui. A minha mãe colocava uma colherinha de açúcar naquela canequinha e o meu pai tirava aquele leite tão espumado, eu tomava tão Direto gostoso na caneca direto. Das 5 horas da manhã até as 8 horas. Só que o patrão do pai era mão de vaca e o pai também era mão de vaca. Eu pedia para ele pedir mais uma canequinha e ele negava. Mas tinha um senhor chamado Sebastião, da origem quilombola, e ele era uma pessoa bastante, assim, doadora das coisas, gostava de fazer o bem para o próximo, que Deus o tenha lá. Mas eu falava, seu Sebastião, o senhor tira um leite para mim tomar? Ele olhava onde é que o pai estava tirando o leite, para ver se o pai não enxergava, ele pegava a canequinha e tirava o leite da vaca. Eu tomava, ele tirava aquele leite, só que aquele leite era um leite lavajado. Lavajado que quer dizer sem espuma. Mas mesmo assim eu tomava esse leite. Então, ali eu convivi ali com 5, 6 anos, e daí quando foi para chegar no tempo de ir para aula, aí tinha uma professora na fazenda lá, e essa professora nos ensinou os primeiros beabá. Uhum. E daí, quando foi em 1964, que deu aquela revolução no país aqui, e a professora que nos dava aula era uma professora filha de um revolucionista. Uhum. E daí, como eles descobriram eles pegaram e prenderam o pai dessa professora e acabou a aula. E daí, acabando essa aula, nós não tínhamos o que fazer. Aí, meu pai me levou lá para o Abapã. O Abapã, vocês conhecem onde é que é. Uhum. Então, fomos estudar lá, fazer o 2º ano primário. Aí, quando chegamos lá na casa do meu avô, no Abapã, na verdade, não tinha nenhuma cabrita para puxar pro rabo para ter leite. Aí, fiquei... Não sei se foi o problema de deslocamento de um lugar para outro. Eu achei falta naquele leite. E, na verdade, eu quase perdi a vida. Eu vou dizer uma coisa verdade aqui, porque o que é verdade não é errado falar. Eu peguei umas lombrigas na barriga e... Ficou doente por causa do leite. Fiquei doente por falta desse leite. Aí a minha tia que cuidava de mim, ela está viva até hoje, tem quase seus 90 anos. Aí ela pegou e foi numa benzedeira, mas não resolveu o problema. E eu ruim, amarelo, fraco. Aí ela pegou a charrete delas, do Abapã até a Castro. Ela saiu 3 horas da manhã. Eu devo muito para ela esse momento. Ela pegou a charreta e veio de lá do Abapã até a Castro, comprou um vidro de licor de cacau Xavier e eu tomei. Gente do céu. Passou mal. O que eu joguei daquela sujeiraiada, e ainda por cima, eu sempre falo que o capricho é em primeiro lugar. E onde nós morávamos, não tinha nenhuma privada para fazer necessidade. Era tudo num bananal jogado lá. Ainda por cima, eu não sei se depois eu posso até colocar isso aí, mas eu estou falando a verdade. Tinha os porcos iam comer as fezes dos humanos. Era pior ainda, sabe? Era triste de ver aquilo, sabe? Aí, mas graças a Deus... recuperei a saúde, terminei o 2º ano e deu o 3º ano, eu fui estudar em Ponta Grossa, no Colégio Estadual Amálio Pinheiro, que era na Praça dos Bichos, ali em Ponta Grossa. Cheguei lá, fui numa casa de uma prima minha e ela tinha 2 crianças pequenas e, na verdade, ali era no Jardim Boa Vista, perto da fazenda do Plauto Miró Guimarães, ali, na saída para ir para Guarapuava, ali. Ali, naquele tempo, não tinha o que tem hoje ali. Era tudo umas quadras grandes assim. Essas quadras ali, era tudo ela loteada, estava para vender. Mas tinha um chacreiro ali. E daí a minha tia comprava leite de uma chacreira lá. E era leite desnatado. E eu ia todo dia buscar esse leite lá numa jarra com um guardanapo em cima da... Sabe o que acontecia?
eu vinha biqueando aquele leite para a estrada. Eu vinha olhava para ver se ninguém estava me enxergando. E ia tomando no caminho leite. Tomando no caminho esse leite. Então, aquela paixão de ter, sabe? Aí concluiu o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano. E, na verdade, o pessoal os parentes, queriam demais que eu ficasse para estudar. Porque, graças a Deus, eu tinha um bom falatório e o estudo era bem avançado e tudo. Mas o pai daí saiu da fazenda e comprou a chácara onde nós moramos hoje. Não onde eu moro, mas onde a Margarete lá mora lá. Daí ele comprou, daí ele falou, agora vocês estudaram e venham-se embora para cá para aprender a trabalhar. O senhor tem quantos irmãos? Somos em 10 irmãos. 10 irmãos. Dois homens e 8 mulheres. Somos todos vivos ainda. Apesar que são 4 que já se partiram antes, né? Uns antes de nascer e outros após o nascimento tiveram problemas e faleceram. Mas vivos somos em 10 irmãos. E a maior parte trabalhando com leite, né? Todo o pessoal trabalha com leite. Todos trabalham com leite. Mas daí, só para concluir um pouquinho, quando nós viemos da fazenda, daí terminei o 5º ano, comecemos estava tudo sujo lá, tava uma casinha pau a pique lá, coberta com tabuinha, não tinha nem acomodar, o pai não tinha nem onde acomodar a família, e daí, na verdade, vinha vindo os outros irmãos, e daí o leite também não tinha lá. O leite não tinha lá, e daí nós íamos buscar na casa do meu tio do lado ali, do padrinho. Mas como nós tinha uma novilha prenha, o nome da novilha se chamava Fortuna. E daí essa novilha eu zelando, daqui a novilha enchendo a ubre, aquela mojando bonito, tudo bem. Aí quando foi um dia, essa novilha mojou e criou. Aí nós vimos que essa novilha tinha criado, eu peguei a carroça, fui lá, carreguei o bezerrinho e trouxe para casa. Aí, com aquela vontade tanta de tomar leite, eu falei pro pai, tira esse leite que eu quero tomar. Tomei o colosso da novilha. Tomei o colosso da novilha. Só que quando foi à tarde, daí o pai falou para nós, agora vocês vão, arranque mandioca e batata para me tratar essa vaca, para essa novilha que dá leite. E nós pegamos o carrinho, fomos lá, arranquemos. Aí ele pegou o facão, agora eu vou ensinar vocês como é que pica mandioca para vaca. Tem que picar tipo salame, porque não pode picar redondo, senão a vaca engasga na garganta. Gente, quando a novilha começou a comer, a novilha deu uma testada para cá e pô, acabou morrendo. Perderam a novilha? Puxa vida. Morreu, cara. E daí eu fiquei olhando aquela novilha morta daquele jeito. Chorei que nem uma criança pequena. Daí eu tinha feito a casa nova lá. Aí sentei na escada. Daí o pai disse, não chore, meu filho, eu vou buscar uma outra vaca para vocês. Não chore, isso acontece. Aí, quando foi no outro dia, ele foi e comprou a tarvaca, essa novilha chamava Fortuna. E daí a outra ele comprou, chamava-se Laranjinha, porque era bem, tipo uma vermelha assim, caracu. Aí, beleza, trouxemos a vaca de lá e tudo bem. No ADV que veio uma tempestade e deu um raio, pegou na traseira da vaca, matou a vaca. Perderam a segunda. A segunda vaca. A segunda vaca, cara. Parece uma tristeza, viu? É troço incrível. Mas aquela ânsia, sabe, de você ter aquela vontade... A paixão do animal. Aquela vontade de criar e tudo mais. Aí, quando daí ele comprou outras vacas, fomos crescendo, daí foi aumentando o rebanho. Daí a minha mãe começou a fazer... comprei uma desnatadeira, aí a mãe começou a fazer manteiga, e eu pegava a bicicleta, saía de casa até a cidade para vender manteiga. Aí chegava numa lanchonete aqui, numa lanchonete ali, às vezes comprava, às vezes não comprava, às vezes tinha que levar de volta aquela manteiga. Daí quando foi um belo de um dia, falei pro pai, por que nós não vamos se associar na Castrolanda? Daí o pai disse, mas para nós entrar lá é só de holandês. Digo, não é só de holandês. Digo, a gente vê quantas pessoas que já estão, que não são holandeses, são brasileiros e tudo mais. Aí tinha um senhor que era diretor da Castrolanda, o seu Henrique, o mais conhecido por cabelo branco. Aí ele fez uma reunião lá num salão na nossa comunidade, e daí o pai foi lá. Daí ele explicou, diz a Castrolanda não é só do holandês, a Castrolanda é para todo mundo, desde que siga as regras da cooperativa, não tem distinção de ninguém. Aí quando o pai
daí no outro dia, o seu Germano e o seu Alberto Cap pegaram e levaram o pai lá na cooperativa e ele se associou. Chegou lá, pagou a joia, quando foi no outro dia, já veio com os latão, já veio com ração, já veio com uma série de coisas. Aí, para levar esse leite no ponto, que era lá eu arrumei uma bicicleta de tanta vontade que eu tinha de trabalhar com leite, sabe? Arrumei essa bicicleta de jornaleiro, fiz uma caixinha na frente daquela bagagem que tem ali, e daí fiz aquela caixinha, colocava aquele latão ali e levava esse leite lá. Eu lembro como hoje, o primeiro dia que nós vendemos leite, que é aquela antiga central, foi 18 litros de manhã e 13 à tarde, 31 litros. Nossa, eu vibrei com aquilo, sabe? Quando eu levei, quando foi aquele leite lá. Nossa, fiquei entusiasmado, sabe? Aí começamos a trabalhar, daí o pai tinha umas economias, daí nós também ele dava com porco, e daí fomos comprando uma vaquinha dali, outra vaquinha daqui, e no fim fomos aumentando o rebanho. Mas para chegar, para mudar a rota do caminhão, da onde o caminhão apanhava até a propriedade do pai, precisava de 500 litros de leite, e nós não tinha nem 100 litros de leite. E daí convidava os vizinhos não aceitavam porque achavam que era dificultoso, achavam que era dos holandeses, que tinha isso, que era um problema sério de competição e aquela coisa. Mas com aquele esforço que eu tinha, eu realmente sempre trabalhei pensando nesse sentido, porque nessa fazenda onde nós trabalhávamos lá, não, era uma fazenda isolada, então eu não tinha como brincar com as coisas. E para mim, fazia aquele desejo de lidar com vaca e tudo, nós fazíamos umas fazendinhas de pau e juntava a laranjinha que caía da laranjeira e fazia aquelas tropas, sabe, assim, aquilo estava dentro do sangue. Mas então, voltando daí à continuidade da cooperativa, eu levei 70 litros de leite numa bicicleta. E nunca derramei 1 litro de leite. Essa o senhor não ia tomando daí? Essa não tinha como tomar. Então, esses 70 litros de leite. Aí, quando aumentou mais, era um latãozinho de 30, daí a minha irmã, a Silvia, me ajudou a levar. Só que um dia deu um acidente na estrada, aí o pai falou o seguinte: a partir de hoje não encostem a bicicleta e ninguém mais leva leite de bicicleta, vamos levar de carroça. Aí eu peguei a carroça, até por sinal, naquela foto que eu tenho no barracão, tá a carroça com os cavalos lá. Eu levantava 4h30 da manhã, ia pegar os cavalos no piquete, colocava o arrame nos cavalos, encostava a carroça, e daí levava esse leite lá, cedo e à tarde. Era super cansativo. Cansativo eu não digo, mas era uma coisa que eu tinha aquele desejo. E daí o povo, que lá dizia, mas o meu nome é Vitalino, mas conhecido por Tuxi. Coitado do Tuxi, nunca vai ver nada na vida. Vai morrer de tanto que está caminhando para baixo, vai ficar magro e não vai desenvolver. E na verdade, naquela época, eu era um rapazinho franzino, não tinha esse corpo que eu tenho hoje aqui. Então, depois de 3 anos e meio, daí depois, quando o pessoal viu que nós começamos a mudar a situação financeira, aí o povo se animou. Aí o caminhão mudou, chegou até na porta do estábulo do pai, lá onde apanhamos leite. Mas daí, como eu queria sempre ter eu sempre queria ter o que era meu. E o pai tinha umas coisas lá que ele trabalhou em fazenda, ele não aceitava inseminação no gado, sabe? Ele não aceitava, ele queria touro à monta. E daí até por sinal, o veterinário que nos dava assistência, o Nisgoski lá, fez até um rufião para ele, para poder dar certo na inseminação. Mas eu pensava comigo, mas o dia que eu tiver a minha propriedade, aí eu vou fazer como eu quero, como eu penso, como eu ajo. E daí, graças a Deus, em 1980, aí nós compramos aquele terreno onde eu tenho hoje, que é essa chácara Ressaca. Compramos com meu irmão. E daí eu já estava crescido, não, porque como diz aquele ditado, eu já casei meio velho. Diz que tem um ditado o seguinte, que quem casa antes dos 20 não tem juízo. Dos 20 aos 30, porque é necessário. E dos 30 para frente, porque está caducando. Então, são essas as coisas que a gente tem. Então, daí em 1980, a gente comprou
comprou aquele terreno e a ideia era fazer uma pequena propriedade lá. Então daí como o pai, nós compramos umas novilhas junto com o pai lá, e daí para nós ter algum recurso também, aí nós pesava o leite separado e colocava no latão do pai. Daí colocava esse leite no latão do pai, nós somava o leite e quando o pai recebia, ele pagava nós descontava a ração que a vaca comia, tudo aquele processo normal. Aí fomos acumulando aquele dinheiro e daí, na verdade, quando surgiu essa área lá, nós acabamos comprando. Eu e o meu irmão. Mas depois, como a área era pequena, daí nós já fizemos a terraplanagem, onde tem aquele barracão simples, primeiro que está lá. Aí eu tinha uma namorada, aí pensando em casar, e criar uma família, e justamente aí comecei a fazer a casa. Fiz a casa e daí, quando saiu em 1982, o Humberto entrou na cooperativa e aí o seu Cornélio, que era o diretor ali do CTP, ele trouxe uma verba da Holanda para pequenos produtores. E o seu Humberto foi lá em casa e falou: Tuxo, você não quer pegar esse dinheiro que veio da Holanda para você? Eu sei que você quer começar o teu movimento, o teu trabalho com leite. Digo: pois olha, Humberto, até que eu aceito. Digo, de boa maneira. Ele falou: mas como é que é as propostas? A proposta é o seguinte: você recebe esses 4 animais aqui, aliás, esse dinheiro, são 500, eu não sei que dinheiro que nós tinha na época, mas eu peguei 500 cruzeiro novo, cruzeiro velho, sei lá o que era. Mas daí, com esse dinheiro, deu para comprar 2 novilhas recém-parida, 2 novilhas prenha e uma bezerra, a qual, como eu comentei lá já hoje com vocês, que é a dona Karen Marfute. Acho que a gente tem imagem dela aqui, senhor. Vamos colocar ali. Essa daqui, né? Isso, essa bezerra aí. Então, essa bezerra aí veio através com a dona Karen Marfute falou para o Humberto que ela não aceitava a pelagem no plantel do Colégio Agrícola e estava para ser descartada. Mas como a mãe dessa vaca era uma vaca muito boa e o touro também era muito bom, o pai dessa vaca, eu falei para ele: mas então eu aceito essa bezerra. Só que era 20, 30 reais que eles queriam. E o dinheiro que eu tinha disponível era só 20. Mas eu não tinha 10 para pôr o dinheiro. Daí eu falei para ele: Humberto, me diz uma coisa, eu não tenho 10. Daí ele falou: mas se você tem vontade, se você tem o desejo de ficar com a bezerra, eu falo com o seu Cornélio, esse 10 ele dá um jeito. Por dito e feito, daí eles pagaram a bezerra lá para a dona Karen Marfute lá, que era diretora do colégio, e fomos buscar com o pai lá essa bezerra. Aí chegando lá na propriedade onde eu tenho hoje, lá tinha um piquete de azevém e tudo mais, já tinha outras bezerrinhas lá, soltei essa bezerra porque ela estava fechada, aí essa bezerra pegou piroplasmose, mas como nós já tínhamos conhecimento da doença, eu curei essa bezerra e nunca mais essa vaca ficou doente. A prova está que ela viveu 19 anos conosco, deu 9 machos e 7 fêmeas, e a pelagem até hoje, pela genética que ela tem muito forte, até hoje ainda parece com essa pelagem que ela tem aí. Então esse aí foi um dos inícios. E daí, como eu casei daí em 1984, dia 3 de março, e eu já tinha me associado na cooperativa em 83, dia 27 de 6 de 1983. Então, antes de eu casar, eu já tinha me associado na cooperativa. E daí eu tirava leite lá na casa do pai e transportava as vacas, das minhas vacas, por piquete dessa propriedade que eu tenho hoje. E daí, dia 3 de março de 1984 eu casei, aí comecei tudo no zero, eu comecei a tirar leite na mão, levar um latão na beira da estrada com o carrinho, então voltou tudo que eu fazia anteriormente, entendeu? Mas como eu sempre pensava nas coisas positivas, sempre gostava de ver, e eu sabia que a cooperativa era uma cooperativa que poderia ajudar todo mundo, como uma vez eu até falei numa outra gravação, que foi uma segunda mãe nossa, então eu sempre me dediquei, e aí como quando estudei em Ponta Grossa,
eu tinha uns colegas coreanos e nós jogava búlico com eles. Então eles vieram e eles se instalaram no Amparo ali, saído para Guarapuava, e eles falavam o seguinte, esses coreanos, que o Brasil tem terra ruim, mas não existe terra ruim. O que precisa é corrigir e trabalhar essa terra. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E por sinal, quando o Humberto foi lá para nós fazer as primeiras análises do solo, só para vocês terem uma ideia, a quantia que a área era fraca. Ele precisava de 12 toneladas de calcário por hectare. Era uma enorme terra, muito fraca, era uma terra onde tinha sapé, não sei se vocês conhecem o sapé, e tinha muito carvalho. O carvalho é de terra fraca. Então o pessoal, o Tuxi não vai conseguir fazer nada nessa área, porque o terreno é fraco. Mas com aquele pensamento de tecnologia, eu guardei aquilo que aqueles coreanos me contavam. Aí fomos corrigindo as áreas, fomos corrigindo. Olha, gente, eu não posso me queixar da área que tenho hoje lá. E a alimentação do gado? Na época era só pastagem ou na tinha verdade, mais daí na época, no começo, aí a gente fazia o rolão de milho. Uhum. Colhia o milho e daí fazia esse rolão e daí a ração. E daí começamos a trabalhar. O Humberto me dava assistência para pequenos produtores. Eu devo muito a ele. Uma dieta? As dietas e tudo mais. Ele sempre me acompanhou o meu crescimento. E daí eu fui fazendo os diálogos. Aí, como nós já começamos a trabalhar com a silagem. Uhum. Aí, quando começamos com a silagem, aí as coisas modificou, porque daí a sustentabilidade dos animais era melhor, porque daí só a pastagem também não era não era o suficiente, então a gente começou ali. Aí eu comecei a trabalhar nesses programas. Aí vieram os filhos. Aí os filhos vieram. Aí as coisas dificultaram, porque a esposa me ajudava a tirar o leite e tudo mais. Então, quando ela veio a família, aí as minhas irmãs desciam da casa do pai até me ajudar a tirar o leite. Mas eu sempre gostava. Aí, quando foi em 1985... eu já estava, não é que está cansado, mas a tecnologia tem que vir. Eu precisava de puxar a energia. Aí, com toda aquela inflação enorme que tinha, e como eu tinha um outro lado positivo, que eu tinha uma apiário de abelhas, eu tinha essas abelhas, e aí eu colhi, no ano eu colhi, se eu não me engano, 60 ou 70 latas de mel. E daí esse mel, eu até falei para o Humberto, será que você não consegue? Daí eu sabia que a antiga central estava fazendo iogurte de mel. Aí ele falou, então eu vou levar uma amostra desse mel para você, vamos abrir umas latas aqui, eu levo num potinho, e se esse mel for realmente 100% de pureza e não tem nada de inibidores, eu posso colocar esse mel para você. Aí ele levou... foi feita análise e tudo, o técnico veio lá, coletou novamente, fez lá, e eu vendi esse mel para a central. Aí, com esse dinheiro, eu consegui puxar a energia. Eu vendi mais uma vaca de descarte de lá, aí puxei a energia, aí como eu já tinha energia e tudo, o primeiro passo que eu fui é fazer um balde ao pé, fazer uma ordenha, mas facilitar o serviço. Aí, como foi crescendo a produção, aí... já se saía, até um dia o Humberto foi lá e falou para mim o seguinte, a antiga central, que hoje era central na época, a antiga central, ela está fazendo uns levantamentos para ver se os produtores têm interesse de produzir, de aumentar o volume de leite ou não. Naquela época eu já estava com 200 litros de leite. Eu falei, digo, Humberto, se eu conseguir tirar meus 400 litros de leite, dobrar esse volume que eu tenho em cima de 5 alqueires, nossa, eu fico louco de alegre, eu fico muito satisfeito. Ele falou para mim o seguinte, tapa essa boca e não fala essa palavra. Você não tem, você não pode, você tem um alto crescimento para frente. Você pode desenvolver para 500, 1.000, 2.000, 3.000. Digo, Humberto do céu, não fala besteira. O senhor não acreditava. Então eu fiquei com aquilo, sabe? Ele falou, diz, olha, não fala essa palavra. Você tem potencial para crescer. A tua capacidade o teu dom é de você crescer. Aí, como foi aumentando o volume, foi aumentando, aí comecei a me encher os latão. Aí comprei um carrinho de 4 rodas para transportar
o leite até a beira da estrada ali. Mas como a tecnologia foi surgindo, aí de repente os grandes produtores pararam com o latão e todo mundo começou a colar os resfriadores, os tanques de leite. E aí o que aconteceu? Aí a cooperativa... O senhor mostrou pra gente lá no controle manual que fazia que a primeira ordem do senhor foi em 1083. Eu acho que tem até a foto disso também, né? A gente também tem. Puder colocar pra nós, Josué, a fotinha. Isso ali a gente consegue ver que em 1983... esse foi o primeiro mês que eu vendi o leite. Isso. Esse aí, o primeiro mês. Então, até 84, puxa um pouquinho para cima, até 84 eu tirei leite na mão. Aí em 85 é que eu puxei a energia. Aí que a gente colocou, então, a gente colocou esse balde ao pé. Aí, como foi aumentando o volume de leite, eu sempre gostaria de fazer isso aqui, para ver o meu crescimento. Não por eu querer fazer assim, sabe? E eu fui gostando não é coisa da brincadeira. E, na verdade, o registro está marcando a realidade, né? Puxar pela memória um negócio de 84 é difícil. Agora, você ter anotado mês a mês a quantia é muito gratificante. Você vê que hoje... Isso por dia já é fichinha, né? Guarda isso, que fazer um museuzinho lá, viu? Não, eu já passei tudo pro computador. Computador. Não, mas é legal ter o original, né? Aqui a gente tirou uma foto lá, mas ele é um quadro do... Aí então, como foram surgindo as tecnologias, aquelas coisas, aí em 1900 e... No tanque? 91. Em 90, quando nós estávamos naquela inflação louca de 91... Eu já estava cansado de levar o leite lá e daí trazer aqueles baldes, aqueles latão para lavar novamente, carregar novamente, coisa. Surgiu a ideia de comprar um tanquinho. Aí tinha um tanque na Paraná Trator de 1.200 litros de leite. Um tanquinho da Westfalia, tanquinho muito um quadradinho. E eu até tenho uma foto dele lá em casa. Apenas que vocês foram correndo, não deu tempo de me mostrar para vocês lá. E aí foi a ideia de trazer um tanquinho novo que você foi chamado de louco na região? Porque exatamente. É mais um investimento muito alto, né? Daí quando eu decidi de comprar o tanque, até na Paraná Trator, que era o diretor, que era o russo, que era o representante da Westfalia, daí eu fui lá, aí eu não me lembro de cabeça quanto que custou, mas com aquela inflação que nós estava 80, 90, até 100 por mês, eles não aceitaram em dinheiro. Eu dei uma entrada, daí eu vendi uma vaca e mais 3 novilhas e um boi que eu tinha lá, e aí eu dei de entrada, dei a metade do tanque que eles queriam. Eu até tenho uma nota, pena que eu não consegui mostrar para vocês, mas daí eu dei essa entrada no tanque e parcelei o resto, nem litro de leite. Era 5.554 litros de leite por mês que eu tinha que pagar para eles lá. No contrato. Nesse contrato. Só que naquela época, em 91, nós tínhamos uma média aí de 250 a 300 litros de leite, sabe? Por dia. Por dia. Então, era apertadíssima para mim sustentar tudo. Mas aí quando eu coloquei o tanque lá, todo mundo, mas a cooperativa está exigindo, mas nós não vamos colocar, porque isso aí não podem tirar o caminhão da rota. Só que é o seguinte, não podia tirar, mas o preço do frete dobrou. Aquele preço do frete que nós pagava, triplicou. Aí a cooperativa fez o seguinte... Colocou uma circular avisando que todos os produtores até tal data tinham que se manifestar para comprar os tanques que a cooperativa comprava e repassava o produtor, e o produtor depois pagava para a cooperativa. Mas eu já estava lá na frente, Você já tinha antecipado, visionário, né? Chegava sempre à frente. Eu já estava lá na frente, sabe? Então, aí aquela crítica que houve, queriam que eu me aparecesse para a cooperativa e tudo mais, aí de repente todo mundo instalando seus tanquinhos. Aí calou a boca de todo mundo. Então, até tal data, eu não me lembro de que ano que foi, mas até tal data se encerrava os transportes de leite em latão. Não tinha mais. Daí todo mundo foi obrigatório. Mas daí, como as coisas vai aumentando, a gente tirava leite no balde ao pé. Você tinha que tirar e daí você carregar, despejar no tanque. Eu fiquei analisando, digo, mas sabe, eu vou procurar uma sala de ordenha.
Aí fui em 1994. Em 94 comprei essa sala de ordenha, uma espinha de peixe 4x4. Aí comprei ela, paguei, ela custou 16 mil reais na época já. Dinheiro pra época. Já é. Era o plano real já. Daí já virou plano real, porque daí aquela inflação louca acabou, né? Daí virou 94? Foi em 94. Foi em 94. Aí começaram a tirar leite dentro do fosso. Aí Ainda não. O pai comprou e a máquina veio e ficou guardada, porque não tinha dinheiro para construir a sala. Aí foi mais o tempo para fazer a reserva. Aí ficou 2 anos praticamente encaixotada a sala. Ai, que dó, né? Até que eu decidi, digo, não, a partir de hoje, daí, como eu fui juntando dinheiro, aí contratei uma pessoa, aí até fui atrás do Marcos Barreto, que na época dava assistência no setor de leite, aí nós fomos visitar umas propriedades que tinha as salas de leite, sabe? Aí visitamos várias salas, aí ele me indicou o seu Gino Zanon para fazer essa sala, sabe? Um senhor que era construtor conhecido dele, aí... Naquela época eu paguei 7.200 para ele fazer a sala de ordenha. R$70 na época o salário mínimo, 94. Então você veja, 7.200. Era metade da sala de ordenha. Fui patinando para poder pagar, sabe? Então, aí foi todo esse histórico, sabe, da produção. Aí esse menino que já estava, que era de 84, já estava com 10 anos, daí começaram a estudar, e daí a gente já estava se preocupando como é que era para estudo e tudo mais, né? Mas ele sempre do meu lado, por isso que nós temos essa gravação. Um dia que você for lá em casa, eu vou te mostrar a gravação. Uhum. Ela é bem legal, sabe? Essa gravação que o pai tá falando é um pessoal lá de Irati. Eles fizeram uma filmagem de exemplo para mostrar para os produtores da região de Irati como que o pai iniciou a produção e para eles começarem a iniciar também. Aí o pessoal filmou em 96 a gente trabalhando na propriedade lá, como é que o pai tirava leite, como é que a minha mãe ajudava, a gente também, eu com o meu irmão também ajudava lá, eu ajudava a montar os coxos das vacas, que era individual, porque ficou o sistema do balde ao pé, então ficou cada coxinho de vaca com a sua canga, você tinha que montar o coxinho individual, como se fosse um prato para cada vaca, sabe? Uhum. E daí a gente colocava, ia lá no buraco de silo, não é que nem você viu hoje lá, era diferente, nós tirávamos no garfo, e botava num carrinho de mão com um balaio, aqueles balaios de índio que nós comprava, que o pessoal fazia na região lá, a gente comprava, e colocava no balaio, colocava no coxo, e daí colocava as ração e o sal mineral, só que não misturava na época. A vaca comia a ração e ia comendo o que ela quisesse. O que tinha ali junto. Isso. Aí que o pessoal foi mostrar isso para passar para os produtores de Irati, da região de Irati, que até o seu Humberto acompanhou essa filmagem lá. Eu acho que vocês trouxeram um tema importante que a gente queria colocar na mesa, né? A sucessão familiar. Eu acho que o pai ali do seu Vitalino trouxe o amor pela atividade, né? E queria entender, a mesma coisa com os filhos hoje, tem as meninas também que trabalham na propriedade, né? Hoje todos os filhos estão na propriedade, trabalhando, e como é que vocês lidam com isso? Tá todo mundo muito contente, assim, com a atividade, né? Mas desde pequeno eles já ajudavam. Na verdade, a Lariana também, ela fazia a mesma coisa que eu. Com 5 anos de idade, 6 anos, ela queria junto com nós tirar leite. Ela pegava uma caneta e ia marcando as vacas lá, sabe? Ia marcando. Daí até a minha esposa, mano, vai dormir, Lariana, não é que você viu você ficar aqui? Vai. Eu quero ficar aqui, mãe, eu quero ficar aqui. E daí ela ia acompanhando as coisas, sabe? Ela ia acompanhando o problema. Agora ela tem um dom muito grande, sabe, para isso. Ela pesquisa os touros, ela pesquisa toda a atividade. Então, na época, daí vamos assim, para o controle do rebanho, era eu que fazia. Anotava no caderno lá a inseminação, o dia de parto, eu marcava nas fichas das vacas, o dia de parto, o dia de prenhez, aquela coisa, e todo aquele projeto que tem de gestação dos animais, secagem e tudo mais.
Hoje são elas que fazem isso aí. Mas como foi o desenvolvimento das coisas? Aí quando chegou uma certa altura, esse tanquinho de 1.200 ficou pequeno. Aí eu me lembrei daquela velha história que o Humberto me falou. Você não tem como imaginar o volume que você vai ter. Não fala essa palavra que eu vou parar nos 400 litros de leite. Você tem... como é que ele falava? Você tem um potencial enorme para frente. Eu falei, só se eu conseguir, vamos dizer, futuramente, confinar. Mas eu olhava o gado no confinamento dos vizinhos, eu achava uma tristeza, porque para que aquele gado fechado? Para que aquilo lá? E à medida que foi crescendo a propriedade, a gente viu a necessidade de confinar todo o rebanho. Hoje, 100% eu aprovo, 100% eu indico para quem quiser fazer, que a melhor coisa que você tem é confinamento do rebanho. Pelo bem-estar dos animais, pelo bem-estar de você mesmo, pelo bem-estar do teu manejo de tudo lá. E então, como hoje eu sempre fui uma pessoa que gostei das coisas muito limpas. Eu gostei sempre de trabalhar num ambiente que você se sente seguro. Apesar que hoje a gente está acostumado com a propriedade lá daquele sistema que é. Mas desde o começo eu sempre procurei calçar os buracos de silo, revestir os silos e também o caminho para transportar. Até uma vez nós tínhamos um buraco de silo do lado lá e deu uma chuvarada igual essa aqui. Aí nós já tínhamos adquirido o vagão, chegamos a encalhar o vagão dentro do barro para poder... Tínhamos que chamar 2 tratores para poder tirar a máquina. Aí era mais uma preocupação. Não, nós temos que acabar com esse sistema de barro e fazer todo o calçamento. Até, portanto, hoje, o pessoal até me chateia. Por que você já não coloca o nome da chácara de concreto, em vez de ser ressaca? Porque está todo concretado. Vocês bem viram lá, por onde vocês entrarem... O pessoal também está nos acompanhando, a gente vai passar passou as imagens no início já, né? Então você vai ver que daí, então essa propriedade está totalmente concretada, apesar e o rebanho, o único rebanho ainda que não está confinado é as novilhas. Mas nós futuramente agora estamos com um projeto lá de fazer uma cozinha para instalar todos os ingredientes. Eu até gostaria que o Marçal falasse agora a respeito disso aí. Já que ele falou a vez passada da mictocina, então ele pudesse puxar o assunto. Falar um pouco a respeito disso aí. A gente tem esse projeto de melhorar a cozinha das vacas, porque ela é aquele barracão de cima ali. Ali está uma garagem da Kombi do pai e também uma oficina ali. E até por sinal, por causa do DPA também, né? Das boas práticas da fazenda, que você tem que separar as coisas em seu devido lugar. Então, a gente já fez esse projeto da cozinha, que vai ser construída, acho que a partir de março, abril. E provavelmente, logo após que a gente terminar de pagar toda a cozinha, a gente vai iniciar, talvez, se o leite colaborar também de preço, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o mercado. A gente vai tentar iniciar já o confinamento das novilhas, para melhorar a situação delas também. Porque a gente sabe da dificuldade que é você ter os animais e ficar lá no pasto, amassando barro. E como a propriedade é pequena, o piquete delas, que elas estão lá, é menos de 1 hectare quase lá. Então, vira um barro então, a maneira mais fácil que tem e você adequar as novilhas lá é confinado. Eu não tenho dúvida que a gente acertou trazendo vocês para contar a história de vocês hoje, porque... Vocês estão muito abertos, a cabeça é aberta, né? Para melhoria, para entender o que está acontecendo lá fora. Eu converso bastante com o Marçal e ele vem me contar as coisas que você assiste na internet, que você traz vídeo da Europa, né? E tudo isso é muito legal pra gente, porque a gente sempre tá indo nas propriedades, contando as novidades, e tem gente que já é um pouco mais resistente, né? E eu acho que isso é o total contrário da propriedade de vocês. Vocês estão abertos à tecnologia, a melhorias... E hoje a gente está mostrando isso, né? A visita na propriedade a gente mostrou rapidinho, mas a ideia era poder mostrar para o pessoal que vai assistir a gente que é possível, né? Eu acho que tudo isso de melhoria traz mais bem-estar para vocês que estão trabalhando na atividade, porque imagina, né? Se estivessem até hoje tirando leite ao
sem fosso, balde ao pé, isso tudo tornaria muito mais dificultosa a atividade, né? Então, acho que é bem legal, assim, a gente poder estar conversando sobre isso. Eu achei, assim, tanto quanto o Marcelo, tipo, eles são muito inovadores no que eles fazem. O Marcelo busca... E a questão que a gente chegou lá e viu também a parte você tá indo colocar a parte de porcelanato no alimento das vacas. Tipo, o senhor tirou essa ideia de onde? Pensou, viu em algum lugar? Não, na verdade é o seguinte, eu falo, até por sinal, quando o Marcelo citou que a gente tinha aqueles coxos quadradinhos lá individual, era concreto e feito com aquele alisamento de cimento por cima, feito uma nata de cimento, mas só o silo... Depois aquele famoso manto queimado, né? Uma coisa assim. Isso, o silo, a ração, o sal, aquilo corroeu tudo, sabe? Então, aí a gente ficou naquela expectativa, o que fazer? Aí nós fizemos um outro, naquele mesmo barracão onde está a sala de ordenha hoje ali, a gente tinha tirado os coxinhos, daí depois quando nós colocamos a sala de ordenha, aí... nós precisávamos de mais espaço, porque aqueles coxinhos, as divisórias das vacas era 1,20 entre uma vaca e outra, para você poder fazer a ordenha, para você ter espaço para colocar o balde ao pé, e você ter espaço para você trabalhar ali, para poder tirar o leite, tirar aquele balde, aí você fica... Aí, o que nós fizemos? Tiramos todas aquelas divisórias de 1,20 m e fizemos... com 80 centímetros uma da outra, que é o espaço ideal hoje para nos confinamentos, 75 a 80. Então, aí o que fizemos? Aí nós colocamos uma cerâmica simples, mas essa cerâmica simples já era uma cerâmica mais de segunda. Aí ela começou a soltar também, porque ela não tinha, ela aderia aquele sal e o próprio silo, ele vai corroendo, aí começava a descascar. E aí, quando a gente percebeu que o porcelanato poderia ser um material mais resistente, que na verdade é mais resistente, ele tem aquela lâmina por cima lisinha, como você mesmo viu lá, então ali é difícil de você ter vamos assim, a não ser que quebre, dele corroer. Portanto, que já estamos desde 2019 lá, já vai para 5 anos, 6 anos, e está intacto lá, não tem nada estragado. E de manhã, quando a gente faz a limpeza lá, que a luz pega lá, ele fica brilhando, sabe? Então é um sinal que é uma coisa positiva. Até por sinal, uma vez, veio um pessoal lá em casa me visitar, e aí era um pessoal desses valores aqui. Então, e quando ele chegou lá, o diretor desse grupo que chegou lá, ele pôs na minha cabeça, meu Deus do céu, até porcelanato o senhor coloca para as vacas? Daí eu falei para ele, o senhor tem 5 minutos para me escutar? Ele falou, tenho. E ele ficou olhando ali. Eu falei, o senhor sabe quanto que custa para tirar uma intoxicação de uma vaca? Aí ele parou, ficou parado, olhando, eu contar a história. Daí eu falo assim para ele, uma chapa dessa aqui me custa R$13. E uma intoxicação por menos de R$300, R$400, hoje você não cura uma vaca. Aí ele ficou, e tem outra coisa, a vaca não vai comer pegando, ela pega com a língua para trazer. Você repare que a vaca vai lamber e trazer. E tem outra coisa, e o concreto, aquelas pedras que está ali, vai machucar a língua da vaca. Aí as vacas não vai comer, você vai ver, está infectado a língua da vaca, a vaca não vai te produzir. Aí ele ficou, então agora, daí nós já estávamos começando a fazer a ordenha, as novilhas que estavam chegando já estavam à disposição para elas comer. Então agora eu quero que o senhor repare, para o senhor notar ali na prática como que a novilha vai comer. Aí ele ligou a câmera dele, ligou o celular dele e ficou observando como a novilha. Aí depois ele me bateu nas costas. O senhor está certo. Tá? Então essa coisa. Só que eu nunca pensei, sabe, em fazer economia nas coisas. Se você tem um produto que pode... Você tem até 2 produtos, um menor, um mais barato,
com um problema, vamos dizer, a matéria mais ruim, do que você pagar um pouquinho a mais e pegar um produto melhor. Isso aí é um custo-benefício que você vai ter lá na frente, embora no momento é você ter. Só que eu sou uma pessoa que eu não sou muito apegado ao dinheiro. Eu gosto de ver as coisas organizadas, sabe? Eu gosto de ver as coisas, assim, vamos dizer assim, que seja tanto bom para nós como para os animais. É um bem-estar para todos, sabe? Então, esse é o meu pensamento. E eu acho que o Marçal tem a mesma coisa, o mesmo pensamento que a gente tem, porque é fácil você trabalhar. E como nós revestimos todos os silos, você sai para fazer a coleta da silagem nos buracos de silo, eles estão limpos, os pneus estão limpos, você não leva barro para a pista de trato, fica fácil a tua manutenção. E se você vai... eu vejo outras propriedades aí, quando é época de chuvarada, pneus do trator, máquina rebocada de barro, imagina como é que está o passador. E tem que entrar com esse trator dentro da pista de trato. Aí como é que fica aquilo lá? Então, esta é a minha visão, sabe? Não é por eu querer vamos assim, me aparecer. E agora, 2, 3 anos, no último frente, a gente concretou até a entrada da propriedade, que era de cascalho. Então, hoje em dia, como vocês viram, vocês entram na mesma estrada que vocês entram, você sai por trás, sai pelo fundo, você está dentro do concreto. E é limpo de fazer. Uma coisa que é legal comentar que a gente faz a gestão econômica de vocês, né? E aí os custos de manutenção são muito menores com relação a outras propriedades. E aí a gente entende por quê, né? O custo de manutenção. Primeiro que todos os equipamentos estão na mão dos funcionários que são os donos da fazenda. E segundo ponto é a questão do cuidado mesmo, né? Então, isso é o que impacta positivamente para não ser um dos maiores custos na fazenda. Que a gente vê hoje nas outras propriedades, às vezes manutenção está em segundo lugar depois da nutrição, né? E ali a gente já tem uma segurança maior de que os custos não são tão altos por esses investimentos que vocês fazem. Só complementando o que o pai falou aqui, só uma curiosidade. Quando a gente teve internet na propriedade pela primeira vez, que eu consegui acessar YouTube e ver o primeiro vídeo na Europa, como ela falou que eu assisto Gosto vídeo, de assistir. vou assistir, eu vi um vídeo numa propriedade que era tudo asfaltado. O trator brilhando, máquina brilhando, pneu, as vacas tudo certinho, bonitinho ali. Eu falei, nossa, mas isso aí, um dia a gente vai chegar nisso aí. E foi um passo grande que a gente deu, sabe? Porque é um negócio satisfatório de você ver a propriedade. Você andou lá, você viu, você não sujou o sapato, não suja nada. A gente que quase sujou, né, o pátio. Porque a gente entra com o carro sujo, é mais chance da gente sujar o pátio do que a gente sujar o carro lá dentro, né? Então, eu penso o seguinte, sabe? Eu penso que se a gente buscar essa tecnologia, como o pai falou, tanto para melhor para a gente como para os animais, os dois saem ganhando. Sim. Né? E só tem a ganhar. Podemos direcionar para uma pergunta mais para o final? Eu fico curiosa assim, eu tenho certeza que o Vitalino conseguiu passar o amor da atividade para todos os filhos. E lá para frente, como é que tá? Tá conseguindo passar esse amor para os netos? Porque agora tem internet, né? E aí acho que tudo dificulta, tudo é distração. As crianças, os netos gostam de brincar ali também? Vocês têm conseguido passar essa rotina de vocês? As minhas crianças ainda estão, digamos assim, voando ainda, né? Eles não têm ainda um... Mas gostam de ver maquinário? Gostam, os piá gostam do trator, gostam do maquinário. Vamos ver pra frente aí, né? Tomara que eles gostem. Eu sempre... Às vezes eu me faço essa pergunta. Nós não somos, vamos dizer assim, eternos nesta terra. Nós estamos de passagem. A nossa missão é aquilo que nós temos dentro de nossas cabeças. A nossa missão é aquilo que você acredita, aquilo que você viu. Então, eu sempre penso comigo. Digo, até aqui a gente conseguiu. Agora, futuramente, só a Deus pertence o destino de cada um. Mas apesar que, vamos dizer assim, ali não foram poucos anos para a gente se construir. Esse dia chegou uma pessoa lá, eu comecei a conversar com ele a respeito, quando estávamos conversando, eu falei, digo, esse aqui
são meus 40 anos do deserto do Egito, para chegar naquele top que eu cheguei. Esse dia uma pessoa me falou, a tua propriedade é um top. Digo, olha, você está dizendo, eu não tenho como me manifestar, porque eu não gosto assim, de estar me elogiando, sabe? Eu gosto, digo, a gente vive, sabe, dentro da humildade, da sinceridade. Eu não tenho nada a esconder. Mas, então, a gente olha aquele lado lá, muita gente que chega, nossa, mas é uma beleza a propriedade de vocês, que capricho que vocês têm. Daí eu sempre tenho uma historinha para contar. Quando eu estudei em Ponta Grossa, eu tinha uma professora, e essa professora era uma professora, não era que fosse uma professora chata, não enérgica, mas ela passava, aquele tempo eu não tinha essas mochilas que tem hoje, sabe? Era naquela maletinha, eu então aquele sacolinha, tiracó de pano, colocava aqui, e ela olhava de cada aluno, uma vez por semana, ver se não tinha caderno com orelha de burro, não tinha canivete dos piados, não tinha tesoura das meninas para cortar o cabelo das meninas lá. Então ela sempre... E daí ela saía no quadro e fazia assim, meus alunos, o que eu falei para vocês? O que o Brasil tem? O que a nossa bandeira é? Ordem e progresso. Se você não tiver isso aí, você não vai em lugar nenhum. Hoje vocês estão aqui entre as quatro paredes aqui, mas amanhã vocês estão na rua. Vocês têm que aprender a saber viver, porque o mundo vai ensinar você depois. E daí ela dizia mais o seguinte, que nós, tanto os meninos como as meninas, são 3 coisas essenciais dentro da vida de um ser humano, que não ocupa o lugar de ninguém. É educação, respeito e capricho. Esse aí, em qualquer lugar que você vá, você tem que demonstrar isso aí. Esse é o essencial para um ser humano. Não adianta a pessoa ser o tal, mas se ele não tiver essa humildade, não tiver isso aqui, ele não vai conseguir em lugar nenhum. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, realmente, aquilo que na verdade eu aprendi há 50 anos para trás, ou mais aí, eu coloquei dentro da minha atividade hoje, que é o leite. E eu sempre gostei desse tipo de trabalho, de organizar, e portanto que vocês viram lá... E seguiu para os filhos. Tá seguindo, né, Marcelo? Portanto que vocês viram lá, é um dia normal, dia chuvoso, onde nós andamos está tudo limpo, tudo organizado. Então, se vocês forem, por exemplo, numa outra propriedade, não vou citar nome, lógico que vocês vão chegar, já vão, porque choveu, tem barro, tem lama, tem isso, embora tenha pedra, uma coisa, mas sempre você vai ter um lugar de que você vai estar. E hoje, todos esses dias de chuvarada que tem lá, você caminhou, entrou, está limpo, ele está organizado. Eu falo que nós não somos donos da verdade, mas a gente sempre procurou fazer o melhor. E eu só tenho, vamos assim, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter dado esse dom que tenho, a vida que Ele me deu. Graças a Deus, hoje eu estou com 70 anos já nas costas, eu já não sou tão criança assim, não sei quanto tempo ainda vou pela frente, mas o legado eu deixei. E outra coisa, eu sempre tenho a agradecer, porque a Cooperativa Castolanda nos deu muito apoio, nos deu muita segurança naquilo que fazemos, e a gente sempre confiou nela, acreditamos nela. Eu acho que um respaldo muito grande eu tenho pela Castrolanda. Eu não assim, desde que me associei há 40 anos atrás aí, então é uma passagem positiva que eu deixo, assim, em agradecimento a essa estrutura que é a Castrolanda, né? E como eu vi ela crescendo, eu cresci junto com ela, e eu acho que é um dom que a gente que carrega e tem isso aí. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Se vocês quiserem alguma pergunta... A gente faz geralmente uma pergunta no final de uma mensagem que você deixaria para quem estiver escutando a gente. Mas eu acho que você já passou, que são os 3 pilares que você falou, de educação, de respeito e capricho, né? Eu acho que isso já foi a tua mensagem. Você direcionou a gente aí para uma conclusão muito bonita, assim. Porque a gente fez o 5S e fez mais um outro programa que tinha na Castrolanda lá, até por sinal a Cléria, que foi a nossa estrutura lá, ela passou uma série de instruções para nós a respeito disso aí, sabe? E daí no final do encontro, aí ela mostrou uns vídeos realmente que, olha, é impressionante de ver o desleixo que a pessoa tem. E daí ela até citou o seguinte, diz, olha,
é muito difícil você mudar a cabeça de uma pessoa quando a pessoa não quer fazer o bem. Então ela mostrou as chácaras, fazendas das pessoas, lata jogada lá, balde jogado lá, pacote jogado lá, lona jogada para cá. Então, é uma coisa assim, que chama atenção. E realmente, quando você chega numa propriedade desse tipo aí, é lógico, a primeira coisa que você olha é aquela sujeira que está lá. Então, eu sempre passo isso para eles. Atenção, né? Ela sempre falava, gente, vocês fizeram esse encontro aqui, eu passei para vocês as instruções, sigam. Eu não vou cobrar de vocês, mas o que eu tinha para passar para vocês, mas cuidem, zelem, porque é o meio ambiente que vai pegar, é o meio ambiente que hoje vocês trabalham. E eu trabalhei na cooperativa, no Comitê Pecuário, com o senhor Arnaldo Bandeira, e ele falou, há 20 anos atrás, até hoje achei uma mensagem dele lá, ele falava o seguinte, vocês, produtor de leite, hoje, se vocês não adaptarem ao sistema do mercado, o mercado vai exigir da onde que está saindo esse leite, de que maneira esse leite está vindo, de que maneira que esse leite está sendo produzido. Então, tudo isso vai impactar no preço de vocês. Se vocês tiverem, vamos dizer assim, uma boa qualidade do leite, portanto, que aqueles troféus que vocês viram lá, que talvez vocês até fotografou, aquilo é o exemplo do nosso capricho. É o exemplo que tem muita gente, quando a gente vai para o dia do pecuarista, os vachés que vão levar tudo. Os vachés que vão, não precisa nem chamar outras pessoas. Eles são os donos do... Mas não é, gente. A gente faz a nossa parte. Entendeu? Aquilo que a gente aprendeu, a gente executa. Agora, só porque eu ganhei esse ano, eu vou relaxar para não ganhar ano que vem? Tá errado. Agora quer manter, entendeu? né? Eu tenho que manter aquilo. Pelo teu caráter que você é, pelo teu caráter que você está fazendo, sim, e aquilo que você vamos dizer assim, prometeu e dá continuidade naquele trabalho que você está fazendo. Então a gente não pode relaxar, porque para você subir é difícil, mas para você cair é bem fácil. Então são essas coisas que a gente tem, que eu tenho a dizer para vocês. E no mais esse momento que a gente está aí, é um momento, expectativa grande, porque a gente sabe que o nosso país é um país muito grande, um país, vamos dizer assim, que é uma coisa que a gente não tem muita certeza no dia do amanhã, então você tem que estar com os pés no chão. E a outra coisa que eu tenho também muito medo é fazer financiamento. Tudo aquilo que a gente está, que vocês viram lá, que a gente fez com recurso próprio. A única coisa que a gente financiou foi as placas solar, que eu queria fazer enquanto eu tinha uma bonificação para não entrar na rede, para pagar uma taxa. Então eu me esforcei para fazer aquilo. Esse foi o financiamento. Mas já está quitado, já está liberado, não temos dívida nenhuma. Então todo aquele processo que a gente tem lá, eu sempre passo para os filhos lá, quando comprarem alguma coisa, peguem nota, peguem isso, porque é um processo que você tem, é uma garantia tua. Então, são essas as coisas. Então, hoje eu deito no meu travesseiro, sei que não tenho dívida, né, para pagar, eu sei que os boletos do dia a dia que a gente faz lá, que a gente tem condições de quitar e tudo. Então, mas tudo vem da propriedade, vem dos animais, vem do leite. Nós não temos outra renda. Muita gente às vezes me pergunta, mas como é que vocês conseguiram? Vocês tinham outra renda? Vocês tinham outros meios de arrecadação? Muito pelo contrário. Todo aquilo que vocês viram e vocês filmaram lá, tudo saiu do teto das vacas pelo cuido, pelo zelo e pelo capricho que a gente tem. Então esse amor começou lá na canequinha que tinha um pouquinho de açúcar exatamente, com o leite. Eu ia comentar isso, então, que essa persistência do senhor e o capricho levou que era lá em 83, era 3 mil litros mês ou era dia? Mês. 3.210? O capricho do senhor de 3 mil litros mês levou a quantos litros hoje? 2.166 no ano. Tá aí a persistência do senhor, né? Então, são essas as coisas, né? Então, tá certo. Depois que os filhos estudaram, né? Aí o Marçal entrou. Infelizmente, eu tive uma perca do filho segundo. Mas
Deus escreve certo por linha torta, a gente não sabe o desígnio das coisas. Então, hoje as meninas cuidam do rebanho, eu dou elas que conduzem, a Lariane lá escolhe os touros, ela faz as inseminações, fazemos até o parto e assim por diante, e a gente então está dentro daquilo. Então, cada um tem o seu salário, cada um tem o seu direito lá, e daí a gente trabalha em família. Então, essa é uma família unida, não temos discussões daquilo ou daquilo, sempre quando vamos para construir alguma coisa, a gente entra em mesa redonda, discute ou conversamos, assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos ver como é que funciona as coisas, né? Então, são esse tipo de coisa que a gente faz. Então, graças a Deus, ao bom Deus, nós temos uma boa convivência familiar, então não temos nada assim de como dizia meu falecido pai, de desavença, sabe? Então, que maravilha, né? A gente trabalha nesse sentido. Bom. Marçal quer concluir com alguma coisa também? Não, acho que o pai já falou tudo, né? Só dizer que a gente sempre está buscando tecnologia para melhorar, tanto para nós como para as vacas. E eu acho que é isso. Gente, obrigada do tempo de vocês, né? Exatamente. Eu acho que isso eu ia falar agora. Tiramos vocês da fazenda. Sei que tá cheio de trabalho para fazer, mas eu acho que é importante a gente poder passar a história de vocês para todos os ouvintes que vão ouvir depois e fica registrado na história. O Marçal deixou a gente com vontade depois do último episódio com ele, né? A gente precisa ouvir a história dele, então. Precisamos escutar a história da família. Da família, foi muito bom. Então, eu queria agradecer, Marçal, senhor Vitalino, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Aline, você também tem uma última palavra para falar? Eu acho que eu fui falando ao longo da conversa também, mas é isso, agradecer eles por terem exposto toda a história, porque eu acho que a gente tem muito a aprender com quem está há muito tempo na atividade. É isso. E eu só queria dizer o seguinte, né? O meu falecido sogro, ele tinha uma casa, sim, de madeira, antiga, rachada, tirada com um facão no meio do mato, lá, com aqueles talhos que tinha, assim, e tinha os fretes desse tamanho. Mas só que era uma pessoa, assim, que eu recebia do descalço ao engravatado. E ele, quando chegava as pessoas lá, ele falava o seguinte: não, pode voltar, meu rancho não tem tramela. E o rancho lá também não tem tramela, a hora que precisar, estamos à disposição. Muito obrigada. Isso aí, gente. Um abraço para vocês e até o próximo episódio.